Aqui estão as ruínas de Tiatira. Pouca coisa sobrou daquela cidade antiga. E o que nós temos hoje é uma cidade grande, mais de 100 mil habitantes, com nome diferente. Akhisar, como está ali na placa. As ruínas que foram reveladas como resultado das escavações feitas em Akhisar, Tiatira, antiga, em 1974 e 1975. Cidade, e aí as pessoas vieram e formaram outra cidade ou houve uma troca de nome? O que nós temos tão comum, assim, primeiro, nós temos cidade antiga. Só faz uma vez. Todo mundo pegando assim. Ele só faz uma vez. Olha pra cá. Sorria, você está sendo fotografado. Lá em Atos capítulo 16, a referência a uma mulher por nome Lídia, diz Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então aquela Lídia que abriu as portas para o Evangelho, para o mundo ocidental, nasceu aqui. A Bíblia diz que ela acolheu com muita atenção a pregação de Paulo, lá em Filipos. Desculpa, o nome da região antiga daqui é Lídia. Pronto, talvez em homenagem a ela, né? Então, Lídia diz, então, Atos capítulo 16, abriu seu coração para a mensagem do Evangelho, aceitou com muito amor. E depois diz aqui o escrito de Lucas, no livro de Atos, até o constrangeu a ir hospedar-se na casa dela. Então começa na casa de Lídia, lá em Filipos, começa então vamos dizer que a primeira comunidade de cristãos aqui para a Europa, né? Porque a Turquia é um país que está, na sua maior parte, na Ásia, mas já tem um pedaço dela que está na Europa. Atravessa o estreito ali, você já está na Europa, né? Então foi daqui, quando Paulo chega aqui a Filipos, ele chega lá em Filipos, é que o Evangelho está caminhando então para a Europa, para poder nos alcançar na América. Então muitos creem que a igreja que havia aqui em Tiatira foi fundada por Lídia, já que era uma mulher assim tão amante da palavra de Deus, tão amante da obra do Evangelho. Então teria sido ela a fundadora da igreja numa cidade da qual só restam agora essas ruínas. Mas naturalmente que era uma cidade importante, só que era uma região estratégica para o Império Grego, depois para o Império Romano. Então o Evangelho foi se fixando em cidades estratégicas. E o Evangelho aqui então
se estabeleceu com muita força. E o que a Bíblia diz, as palavras do Senhor Jesus, a igreja em Tiatira é esta aqui. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Coisa maravilhosa, né? Coisas muito positivas, muito dignas de ser imitadas por nós. Mas o Senhor Jesus diz: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós e os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então havia coisas muito boas na igreja de Tiatira, havia uma dedicação firme à obra de Deus, que era resultado do amor. Os crentes eram perseverantes e em trabalho eles estavam prosperando cada vez mais. Mas se instalou no seio da igreja uma coisa como se fosse um câncer, como se fosse uma coisa que estava degenerando a igreja. E Jesus disse que era Jezabel. Jezabel é um personagem do Antigo Testamento. Como é que essa criatura apareceu aqui? Quando a Maria do Socorro leu hoje de manhã esse texto, no café da manhã, ela leu as duas cartas. Ela leu a carta a Pérgamo, leu a carta a Tiatira. Na carta a Pérgamo fala de Balaão. Na carta a Tiatira fala de Jezabel. Aí ela disse, assim como que resume, não é a mesma coisa. Mas se a gente analisar bem, se refletir bem, veja bem. Balaão era um personagem que a Bíblia diz que era profeta. Deus falava com ele. Ele teve revelações profundas de Deus, inclusive de Jesus, diz assim: uma estrela procederá de Jacó, entre eles há o alarido de um rei. Então Balaão foi um crente que se desviou, se me permite a expressão. Jezabel na Bíblia é uma mulher que foi que foi escolhida como esposa por Acabe, Então é uma mulher, a filha da terra de Sidom, que veio para a terra de Israel. Então, a meu ver, são duas situações diferentes. Alguém no seio da igreja que se degenera e começa a induzir a igreja para o pecado. Outra é uma pessoa que vem de fora, se instala dentro da igreja, não faz parte da igreja. Jesus dizia, ela se diz profetiza e induz os meus servos ao pecado. Então, são ambas situações perigosas. A igreja precisa estar alerta para essas coisas, porque às vezes alguém começa a ter influência sobre a igreja sem pertencer a ela, Nem é parte da igreja, mas consegue
direcionar o povo de Deus àquilo que é ruim, que compromete a comunhão com Deus. O Senhor Jesus chama esse negócio de imoralidade, chama de doutrina, essa doutrina. E é um tipo de ensino que diz que não importa o que você faça na sua vida cristã, importa é o seu coração, né? Você então diz que Jesus é teu Senhor, vive a vida de qualquer jeito, está tudo certo, né? E quantos cristãos hoje há nisso, né? Que a verdadeira religião dele é o prazer, a verdadeira religião dele é o que a gente chama de hedonismo, né? Desfrutar, ele quer ser muito esperto, ele quer ter um céu aqui na terra e outro lá em cima, né? E essas duas coisas são antagônicas. Tiago, irmão do Senhor, diz: a amizade do sistema mundano de vida é inimizade contra Deus. Então é muito perigosa essa doutrina que está campeando por aí, levando o povo de Deus até, vamos dizer, espiritualizar o prazer, né? Tornar aquilo até como uma doutrina, que você é filho de Deus, você tem direito a desfrutar da vida aqui. E Jesus trata isso com muita severidade, e ele diz que as pessoas que aderiram àquilo iam sofrer terrivelmente, e Jesus até anuncia que isso vai servir até de lição para outras igrejas, para que as outras igrejas, né, saibam que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, ele sonda o interior das pessoas. Parece-me que o povo aqui tinha uma certa vaidade também de conhecer o ocultismo, que Jesus diz, pessoas que dizem conhecer as profundezas de Satanás. Então, hoje em dia já existe isso também. Inclusive lá no Brasil, gente vendendo muito livro, só tratando de coisa de satanismo, só de coisa do diabo, né? São coisas que acabam colocando o diabo em evidência ao invés de Deus. Precisamos ter cuidado com isso, a gente não ficar muito interessado em conhecer as profundezas de Satanás não, que isso não é bom. A gente não pode ignorar o diabo, não pode estar mal informado sobre quem é ele, como é que ele atua, mas não é bom se envolver muito com o dia a dia dele não. Larga ele para lá, nós não temos nada com ele, não é? Vamos guardar aquilo que nós aprendemos, como Jesus incentiva que a gente já tira aqui no versículo 25, e vencer com fé no Senhor. Sempre vamos enfrentar desafios à nossa fidelidade a Deus. Há muitas formas de desafios que nos colocam em xeque com respeito ao quanto prezamos o nosso relacionamento com Deus. Vencer é vencer em todas as circunstâncias. Cada igreja teve que enfrentar um tipo diferente de tentação. Nós lá em Brasília, né, temos um tipo, lá no Rio é outro, no Rio Grande do Sul, mas numa época é uma coisa, né? Os nossos ancestrais enfrentaram certos desafios. Os nossos já são outros. O importante é, seja que desafio for, vencer, porque a promessa do Senhor é para os vencedores. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito nos ajuda. Amém.